Obrigado, senador Exalci, pelo convite, pela oportunidade, pela iniciativa das audiências públicas tão importantes. Queria cumprimentar os colegas de mesa também, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu falo aqui em nome da Zeta, senadora Zeta. Ela é uma associação sem fins lucrativos que representa fintechs, né? Então é a nova economia no setor financeiro, são bancos digitais, empresas de meio de pagamento, e a gente foi responsável nos últimos anos por uma injeção de muita competitividade no setor, né, por muita inclusão financeira, por aumento do setor como um todo, barateamento dos serviços, melhoria dos serviços, isso feito com base em muita inovação e trazendo muita gente para dentro do sistema que estava excluída, que não estava conseguindo ser bem atendida. Não estou conseguindo passar aqui os slides. Pode ir de novo. Pode virar. Pronto. Bom, de uns 2 segundos, mas é normal. Tá bom. Bom, aqui já falei um pouco sobre a Zeta, aqui um pouco do nosso quadro de associados, temos quase 30 associados hoje, somos bem mais novos que a Abex, que o Ricardo apresentou, mas a gente já representa players que estão entre as maiores plataformas de serviços digitais do mundo, e esse acho que é um orgulho nacional e é um orgulho da Zeta poder representar essas associadas. Aqui um pouco dos nossos dados de impacto, como eu vinha falando, de barateamento de tarifas, de quantas pessoas passaram a economizar, uma vez que as fintechs forçaram o sistema como um todo a se aprimorar, né, a inovar, e isso trouxe muita gente para dentro do sistema financeiro. Bom, eu não vou repetir aqui os dados que o meu colega Ricardo trouxe, mas eu queria só repisar alguns deles. Então, quando a gente pensa em cartão de crédito ou cartões, a gente está falando de uma indústria que movimenta mais de 4 trilhões de reais. Né? O Ricardo mencionou, são dezenas de bilhões de transações sendo feitas anualmente. Quando a gente pensa em split payments, além de cartões, né, e de todos os arranjos que a gente quer que entre ao mesmo tempo, tem o Pix também. E quando a gente pensa em Pix, no mês de julho desse ano, houve o recorde que em um dia apenas foram 224 milhões de Pix foram feitos em um dia, no mês de julho. Ou seja, a gente está falando... Esse é o tamanho da responsabilidade que a gente tem aqui na nossa mão, né? Eu acho que o setor financeiro como um todo entende os benefícios que o split pode trazer, né? Nesse contexto que a gente está refundando o sistema tributário nacional, é da maior importância, mas a gente tem na mão uma responsabilidade que não é menor. Não se trata de um aspecto operacional, parcial e trivial. Muito pelo contrário. Toda reforma, de certa forma, vai passar pelo split payment, com um nível de complexidade e com uma indústria que hoje movimenta mais de um terço, quase 50% já do PIB em volume em valor de transações. Bom, para ser bem sintético aqui, não repisar os pontos que já foram trazidos pela Abex, mas eu queria destacar 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é a questão do modelo, né? Então foi dito aqui sobre um modelo simplificado, um modelo super inteligente. Da forma como está redigida o PLP hoje, a gente já está partindo para um modelo mais ousado e um tanto quanto inédito no mundo inteiro. Ele parece idealmente ser muito bom mesmo, do ponto de vista de eficiência, né? Mas ele traz uma série de desafios. A gente ouviu aqui desafios do setor energético, desafios, né, do setor de comércio e serviço, mas tem o desafio da operacionalização disso, que cabe ao sistema financeiro. Então, nós é que vamos ter que fazer com que tudo isso aconteça de maneira instantânea, inequívoca e à perfeição, né? Porque, do contrário, a gente compromete toda a movimentação do PIB nacional. Então, quando a gente pensa no modelo simplificado, a gente não está falando que a gente está excluindo de forma, né, permanente o modelo super inteligente, mas a gente acredita que não há hoje estudos de impacto, né, suficientemente feitos sobre um modelo inteligente. Ele é uma experiência quase que inédita. Então, se a gente for visar chegar a um modelo super inteligente, que isso seja uma visão de mais longo prazo, né? A nosso ver, a implementação do modelo simplificado já é desafiador o suficiente para a gente começar por ela. E quando a gente pensa, né, a Sarina mencionou o exemplo do e-social, mas a gente pode olhar para o caso do Pix. O Pix foi discutido internamente pelo Banco Central antes dele ter esse nome, antes de nós sabermos que ele viria a existir, por alguns anos. Quando o Pix foi lançado em 2020, ele já previa uma agenda evolutiva de muitos anos e que a gente ainda está vivendo essa agenda evolutiva. Agora mesmo o Banco Central anunciou que para 2025, e foi adiado, dadas as complexidades de executar essa agenda, que o Pix automático, aquele que vai, de certa forma, substituir ou competir com o débito automático,
vai vir só no ano que vem, ou seja, a gente já está falando de um produto que está no mercado há muitos anos e ainda está com uma agenda de desenvolvimento acontecendo, porque a gente tem que ser realista, né? Por mais que os modelos ideais sejam muito bons e vão trazer muito impacto, a gente tem que evoluir de maneira progressiva, sob pena de colocar em risco um bem muito maior. Então, acho que o primeiro ponto é essa questão do modelo. A gente acha que devemos começar por um modelo simplificado, ainda que a visão de longo prazo seja de evoluir para um modelo inteligente. Mas isso tem que estar claramente escrito, né? Do contrário, a gente vai ficar num ambiente de incerteza, tendo que desenvolver algo que a gente não sabe como é que vai ser ainda. O segundo ponto também foi mencionado aqui, mas é a questão da remuneração pelo desenvolvimento. Então, assim, a gente está falando de um sistema que ele é complexo, né? São os diferentes tipos de arranjo. Cartão de crédito é de um jeito, de débito é de outro, Pix é outro, boleto é outro. Então, assim, a gente está falando de uma série de arranjos que são diferentes e os operadores vão ter que fazer isso tudo acontecer, né? E de maneira, como eu falei, muito, muito inequívoca, para que não tenha nenhum tipo de erro e para que não se parem as transações financeiras. Isso tudo vai ter um custo muito elevado. Quando eu olho para os associados da Zeta, que eu represento aqui, a gente está falando de empresas que trabalham com margens muito apertadas, que estão entrando para competir com players que estão há décadas aí no setor, né? Que já tem uma consolidação muito maior, uma base de produtos muito maior. Então, o impacto para o setor entrante, para os bancos digitais, ele é ainda mais desproporcional, né? Então, eu acho que aqui não se trata de se excusar de responsabilidade, de querer transformar isso num produto lucrativo, mas muito pelo contrário, simplesmente assegurar que isso tem um custo muito grande e que esse custo tem que ser ressarcido para quem vai desenvolver e operar esse sistema, e isso tem que estar com clareza na legislação que a gente vai aprovar. E o último ponto que eu queria destacar, né, eu selecionei só 3 aqui, é a questão da responsabilização. Eu acho que houve uma evolução no texto em relação à não responsabilização tributária. Eu acho que não havia muita dúvida quanto a isso, mas acho que tem a questão da responsabilidade civil, né? O Ricardo já mencionou aqui, e de fato é muito importante isso, né? A gente sabe que, às vezes, se há um erro na operação por conta de um comando que foi dado indevidamente para nós, operadores, a gente vai acabar sendo arrolado, né, como responsável, né? Então tem que estar muito claro no texto que essa responsabilidade civil não vai haver. Se nós dermos causa ao erro, obviamente somos responsáveis e devemos pagar por isso. Agora, se outros terceiros, o comitê gestor, quem quer que seja, dê causa a um erro, nós não podemos ser responsabilizados, e isso tem que estar dito com clareza para que nós tenhamos a devida segurança jurídica, porque já teremos uma responsabilidade muito grande de operar o sistema. A gente só quer ter a certeza de que não seremos responsabilizados pelo que não é de nosso dever, de nossa obrigação. Bom, esses são os pontos que eu queria trazer aqui. Dizer que, para além da falta, né, quando a gente olha para os modelos, a falta de um estudo mais elaborado sobre o superinteligente, um outro ponto que preocupa bastante é a questão do prazo, né? Então, a gente está diante de um prazo muito apertado para a execução disso, então a gente precisa pensar com muito carinho nessa questão. Do contrário, a gente não vai conseguir cumprir o objetivo. É muito importante também reforçar o ponto de que a discussão, de fato, precisa ser retomada, então a gente precisa voltar a se reunir, né, setor financeiro, governo, parlamento, se for o caso, também participar dessas discussões mais técnicas, para a gente desenhar, já começar a desenhar esse modelo, né, e já começar a partir para a execução dele, porque senão não vai dar tempo. Então, assim, obviamente, a gente está aqui no Senado ainda deliberando, senador, sobre qual vai ser o texto final, como é que vai passar a reforma, mas a gente, em paralelo, já tem que começar a trabalhar nisso. Do contrário, não vai dar tempo. E a gente está disposto a fazer isso, a gente quer fazer isso, a gente gostaria que esse movimento acontecesse. E para encerrar, queria agradecer, fazer referência à emenda 865, que foi apresentada pelos senadores Alci e Lucas. Ela endereça boa parte desses pontos que estão trazidos aqui. Então, queria pedir apoio a todos para essa emenda, que olhem ela com atenção, agradecer muito ao senador e à equipe dele pela abertura, por terem entendido os nossos argumentos e terem acolhido e proposto a emenda, e dizer que são várias emendas, né, que foram citadas aqui também pelo colega Ricardo, dizer que há já um entendimento entre vários senadores de que há pontos a se endereçar em torno do split. Então, a gente queria chamar a atenção que não se trata de acabar com o modelo ou de reinventar, mas simplesmente fazer ajustes que são pontuais, mas são muito importantes. Queria agradecer também à senadora Soraya Tronic e a senadora Tereza Cristina, que também foram muito receptivas aos nossos pleitos, reforçar o pedido de apoio à emenda 865 e o agradecimento pela oportunidade de estar aqui falando hoje. Obrigado, senador.